Vamos ver aqui agora, memórias, tá bom? Memórias do Logic, tá bom? Ele oferece memórias de acesso randômico, Random Access Memory, que é RAM, tá bom? E ROM, que é Read Only Memory. Nós aqui vamos praticamente mexer só com as RAM. O que é uma memória, gente? É um tantão de bits juntos, certo? Que estão organizados em palavras, tá bom? Cada palavra tem um endereço, bom, e você realiza operações de leitura ou de escrita de uma palavra de cada vez, tá bom? Então você lê de uma certa palavra, qual palavra? Aquela naquele endereço, ou você escreve sobre uma palavra, aquela cujo endereço é um que a gente tem que designar. Então a memória, os componentes têm como atributos a largura de dados. A largura de dados é o tamanho de cada palavra, é o número de bits de cada palavra. E a largura de endereço, que é o número de bits no endereço. Se uma memória tem n bits de endereço, quantas palavras que ela pode ter no máximo? 2 a n. Tá bom? A gente não tem outro jeito. Tá bom? Então, o tamanho, ele é no máximo 2 a n. No Logic ele é igual a 2 a n. Tá bom? Se você tem n bits de endereço, a sua memória terá 2 elevado a n palavras. Então aqui está uma memória. A memória é só essa parte daqui. Tá bom? Com alguns outros componentes aqui do circuito que eu vou usar aqui daqui a pouco para a gente fazer umas operaçõezinhas aqui. Tá bom? Também de fluxo de informação de um lugar para o outro. Bom, a memória, gente, tem duas coisas importantes aqui. Tá bom? É uma entrada e também saída de dados. Isso aqui tem uma largura de dados. Tá bom? A largura desse cabo aqui, tá bom? É a mesma largura da palavra da memória. Tá bom? Aqui, ó, é um registrador auxiliar, que não faz parte da memória, não, gente, mas eu nunca vi um circuito que não tivesse um MAR, a gente fala MAR, Memory Address Register. Certo? É porque da saída desse MAR está saindo um endereço que entra nessa entrada A aqui. Bom, ou seja, então o que entra aqui especifica qual palavra você vai realizar suas operações de leitura ou de escrita. Para você escrever sobre uma posição de memória, então você coloca o endereço apropriado aqui e faz isso daqui, assim como o clock de um flip-flop, você faz isso aqui subir de 0 para 1. Aí o dado que está aqui no barramento, que está aqui nessa entrada D, ele é escrito sobre a posição de memória. Aqui é o contrário. Quando você quer colocar um dado da memória no barramento, você escolhe o endereço da palavra que você quer e passa para 1 isso daqui. Isso aqui funciona igual um buffer controlado. Ele faz com que o conteúdo da posição de memória aqui seja colocado no barramento. Bom, aqui então, gente, está aqui uma memória. Tá bom? Memórias, você acha memórias aqui, ó, tá bom? Aqui tem RAM, ROM, aquilo que eu falei para vocês. Então, aquele mesmo arranjo que eu expliquei. Tá bom? Então, agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos escrever o número, vamos escrever 3 na posição de memória 9. Bom, então, a gente começa colocando o endereço correto. A gente quer escrever na posição 9, não é? 9 é 1001. Bom, então, o que eu fiz, eu coloquei aqui na entrada, copio para cá, tá vendo? Aqui já está 9 em hexadecimal, que no caso é igual a decimal. Bom, já copiei aqui. Agora eu coloco esse 9 aqui no barramento. Se ele está aqui no barramento, ele está chegando num monte de lugares, inclusive aqui na entrada do MAR, do Memory Address Register. Tá bom? Então eu copio a entrada. Vocês reparem aqui que teve uma mudancinha nisso daqui, o foco da memória que estava aqui mudou para cá. Por quê? Porque está sendo aplicado 9 aqui na entrada de endereço. Bom, 9 aqui é o seguinte, ele põe aqui 0, 1, 2, 3, 4, não, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui é o 8, então essa aqui é a posição 9. Então eu já coloquei o endereço correto. Então agora eu quero colocar um valor, né? Eu quero escrever 3 nessa posição. Então, eu vou fazer o seguinte. Apago os sinais todos aqui, para começar tudo de novo. Então, agora eu pego 3 e coloco aqui na entrada, tá bom? Isso aqui é 3.
copio sobre esse registrador, passei de 0 para 1, tá bom? Fotografei a entrada. Coloco esse valor no barramento. Ele está aqui no barramento. Se ele está no barramento, ele está indo para um monte de lugares, está indo também para essa entrada D. Na hora que eu subo esse clock aqui, ele copia essa entrada D sobre uma única palavra. Qual palavra? Aquela cujo endereço está aqui, que é 9. Tá bom? Então, quando eu passar aqui de 0 para 1, tá bom, gente? O 3 que estava aqui foi copiado aqui. Bom, vamos mais um exemplo aqui, gente. Repetindo aqui, ó. Eu vou escrever agora 10, tá bom? 1, 0, 1, 0. Ah, não. Eu vou escrever alguma coisa na posição 10 de memória. Né? Então, deixa eu ver, eu vou escrever 5 na posição 10 de memória. Então, o que eu faço? Primeiro deveria já ter desligado aqui. Eu copio o 10 para cá, tá vendo? 0A que é 10, copiei. Coloquei isso aqui no barramento. Esse dado está aqui no barramento, então está chegando aqui. Aqui eu copio a entrada. Tá bom, gente? Passou para 0A que é 10, então aqui está sendo aplicado 10. Por isso, o foco aqui, tá vendo? O destaque aqui foi para a posição 10. Aqui é 8, aqui é 9, aqui é 10. Bom, eu quero escrever... O que eu vou escrever aqui, gente? Vamos pôr aqui que eu quero escrever... isso aqui, 15, que é F em hexadecimal. Bom, quero escrever isso ali. Então, o que eu faço? Copio aqui, coloco no barramento, já está aqui no barramento, e agora eu subo o clock aqui. Pronto, já copiei isso aqui para essa posição de memória. Ok? Então, vamos fazer mais uma operação aqui agora, que é pegar o conteúdo da posição 8 de memória e colocar nesse registrador Alt. Aqui. Bom, é da posição 8 de memória, né? 8 é 1000. Não, é a posição 9 de memória que eu quero, não é a posição 8, não. É a posição 9, tá bom? É essa aqui que contém esse 3 aqui. Então, está aqui a posição 9. Eu copio aqui outra vez, coloco no barramento, copio para cá, veio o 9 para cá. Agora eu quero colocar o que está aqui na memória no barramento, tá bom? Eu tenho que passar isso aqui para 1. Se eu passar para 1 do jeito que está, eu tenho o meu curto-circuito aqui, tá bom? Porque esse aqui está colocando valor na memória e a memória também, na memória, no barramento, tá bom? Esse registrador está colocando seus dados no barramento e a memória também está colocando seus bits no barramento. O resultado é um conflito, tá bom? Então, antes de fazer isso, eu deveria ter desligado isso daqui. O barramento está liberado, tá bom, gente? Não tem nada nele. Agora sim, eu coloco o conteúdo da memória dessa posição aqui, cujo endereço é 9, eu coloco aqui no barramento. Tá vendo? Então, o 3, que é o conteúdo dessa posição, já está aqui no barramento e eu posso copiar aqui, já trouxe o conteúdo, então, da posição 9 de memória para o registrador Alt. Ok, gente? Então, é assim que você vai fazendo seus dados passearem, você vai guardando, você tem essa memória aqui, cabe um tanto de coisa. Vamos supor um endereço grande aqui. Aqui, eu vou só pôr um endereço grande aqui. Coloco no barramento, deveria ter baixado aqui antes, tá bom? Coloquei no barramento aqui, tá bom? 63. Quando eu passar aqui para 63, vocês reparem que ele mostra, ele exibe aqui só uma pequena parte da memória. Tá vendo que eu vou passar aqui para 3F, tá bom? Então, ele mudou para esse pedaço aqui da memória. Tá bom? Então, ele exibe só um pouquinho, tá? E fica em destaque ali. No nosso exemplo aqui, a gente vai ficar sempre lá em cima mesmo, no comecinho. Ok, gente? Então, isso aqui é uma memória. Tá? Ela tem todo esse protocolo, mas tem essa enorme flexibilidade do endereço. Bom, gente, você escolhe aonde que você vai mandar. Tá? Ou de onde que você vai ler. Aonde você quer escrever ou de onde você quer ler. Isso aqui quer dizer o quê? Coloque 15, tá bom? Na entrada input.
aqui, coloque 1 nesse sinal aqui, em CLK, coloque 0 no INCLK, coloque 1 no INBUS, e por aí vai. Aqui são as ações que você deve agir, tá bom? Aqui é uma interpretação do que você queria fazer, tá bom? Então, quando você faz INCLK igual a 1, o que eu quero é copiar no registrador IN a entrada input. Bom, isso aqui, gente, essa tabelinha que está aqui, é um primeiro esboço do que seria um programa. Bom, ou seja, se eu quiser ensinar alguém para escrever 9 na posição de memória 15, ou até mim mesmo, tá certo? Eu sou meio esquecido, tá? Eu quero seguir isso aqui. Então, eu tenho aqui uma receita passo a passo do que eu devo fazer. Bom, receitas passo a passo do que é para fazer, gente, são um programa. Tá bom? É verdade que esse programa aqui é muito primitivo, tá bom? Mas esse aqui é um primeiro programa que a gente está vendo para ser executado por humanos. Bom, aqui tem uma receita, mas ela é bastante precisa. Quem for executar isso aqui pode ser bem burrinho. Tá bom? Só seguir isso daqui que você consegue fazer essas operações.